Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Bom, vamos falar um pouquinho de alguns casos, o que está acontecendo, como que a gente está tratando. Porque depois da publicação da reforma da Previdência, que passou a valer no dia 13 de novembro, trabalhadores que estavam próximos da aposentadoria, eles terão que decidir se eles vão se aposentar assim que atingirem as condições mínimas na transição mais próxima ou se vão esperar para alcançar a regra que garante o valor maior. Depois do choque de ter que esperar um pouco mais pelo benefício e constatar a queda na renda, já que os cálculos mudaram, é preciso colocar tudo no papel e se planejar. Bom, antes já era importante um planejamento, agora então nem se fala, porque a gente tem tantas regras de transição, os valores mudam tanto que é muito importante você fazer o cálculo, você colocar cada regra de transição. Então, assim, se eu tenho condições de ter a regra dos 50%, quanto que eu vou ganhar? Se eu tenho a regra do 100%, quanto que vai ser? Quando que eu entro na regra? Primeiro, você tem que saber quando que você entra e qual o valor, porque a regra de 100% tem idade mínima. A regra dos 50%, se faltam 2 anos para você se aposentar, não tem idade mínima, mas tem o fator. Aí você tem a idade, a aposentadoria por idade, que começa com a idade mínima, e você tem a outra, a aposentadoria que mistura um pouco o tempo de contribuição com idade mínima progressiva, e assim por diante, por pontos. Então, você tem que fazer todos os cálculos de todas as regras de transição para ver qual é a melhor para você. Então, você tem que fazer todas, colocar num papel e ver qual opção para você é a melhor. Por quê? Tem pessoas que elas têm condições de ter a 50%. Tá? Tranquilo. Só que o valor é tão pequeno que não vale a pena. É melhor esperar mais um pouco para atingir o 100%. Então, a partir de agora, esse planejamento previdenciário, ele torna-se ainda mais necessário. Cada um tem o seu perfil pessoal e escolher a melhor hora de se aposentar vai depender desse perfil e da vida profissional de cada um. Então, depende do que a pessoa escolheu para ela. Tem gente que fala, olha, é pouco, é ruim, mas eu quero esse porque ele é mais rápido, ok? A decisão é da pessoa. O que compete ao profissional é mostrar as opções. Olha, esse tipo de aposentadoria você vai ter tanto. Nesse aqui você vai receber tanto. E mostrar, e aí sim a pessoa vai escolher. Então, vamos supor, uma trabalhadora desempregada, a escolha por pedir o benefício já ganhar menos levou em conta o fato de que ela está precisando do dinheiro, né? E se for mantida, porque a gente já tem a PEC paralela, que quer mudar a fórmula de cálculo. Então, agora, só assim, quem está com muito desespero no caso dessa pessoa, que está sem trabalhar, sem receber nada, que precisa do dinheiro para comer, tá? Então, porque assim, em outro caso, se você esperar mais alguns anos e contribuir com valor um pouco maior, vai garantir uma aposentadoria melhor. Mesmo esperando, nesse caso, a profissional ainda ia conseguir o benefício antes dos 60 anos. Em outras situações, os trabalhadores, por exemplo, homens na casa dos 50 anos, vão perder muito se pedirem um benefício sem fazer um planejamento adequado. Em geral, esses perfis de profissionais já tinham desvantagem ao se aposentar por tempo de contribuição utilizando o fator previdenciário, porque o índice foi justamente criado para desestimular os pedidos precoces de benefícios. Então, você precisa fazer conta, não tem jeito, você precisa saber o que eu faço, quando que eu faço, qual é o melhor jeito. Tem que se planejar, tem que fazer, tá? Então, você procure alguém da sua confiança
para que você saiba, olha, mas e se eu pagar com tanto, quanto que eu vou ganhar? Dá para fazer também. Às vezes, a pessoa pagando um valor muito maior, se for considerado todos os salários de contribuição, acaba não sendo tão bom para a pessoa. Então, precisa fazer cálculo, não tem jeito, não tem como escapar. Antes, a pessoa já se prejudicava se ela não fizesse cálculo. Agora, ela se prejudica muito mais. Então, o caminho mais indicado, dependendo da situação, é continuar no mercado de trabalho contribuindo para o INSS. Porque para você tentar ter o benefício antes, a dica é o quê? Você vai vasculhar a sua vida profissional, ver se você tem algum, por exemplo, período sem registro em carteira. Você pode ir na Justiça do Trabalho para pedir o reconhecimento do vínculo. Porque após a reforma, o trabalhador ele tem que se preparar mais ainda para pedir o benefício, porque muitos brasileiros vão ter que escolher entre pedir aposentadoria assim que atingir as regras ou esperar para ter uma renda maior. Porque a reforma instituiu a idade mínima nas aposentadorias, de 65 anos para os homens, 62 anos para as mulheres, mas ela não é imediata. Porém, a aposentadoria com idade mínima, ela não é imediata, mas o trabalhador que está no mercado, ele tem algumas regras de transição, que é aquilo que eu estava falando. Pedágio dos 50%, que é ruim, porque ele é rápido, não tem idade mínima, mas ele tem o fator e leva em conta todos os salários de contribuição. Pedágio de 100%, esse pedágio é ruim porque você tem que pagar 100% do tempo de contribuição que faltava na data de publicação da reforma da Previdência. Só que tem o seguinte, você vai pagar o dobro. Então, se faltava 5 anos, você vai ter que trabalhar 10 anos. E ter idade mínima. Só que é o seguinte, esse pedágio, ele é muito pesado, mas por outro lado, você tem uma aposentadoria muito melhor. Essa é a regra dos pontos, são os que garantem melhores aposentadorias, assim, pelos cálculos que a gente tem feito recentemente, são os melhores, mas o que ganha, o top é o pedágio do 100%. Mas é claro, precisa fazer cálculo, precisa ver o que vale a pena, se vale a pena esperar. Então, o pedágio do 50% é o jeito mais rápido de se aposentar. O trabalhador tem que comprovar, o homem, que já tem 33 anos de contribuição e menos de 35. E as mulheres deverão ter mais de 28 anos de contribuição e menos de 30 até o dia 13 de novembro de 2019. E vai ser preciso contribuir com mais metade do tempo que faltava para a aposentadoria, que vai ser calculada com o fator previdenciário. Vamos lá, vamos explicar um pouquinho o fator. Que raio que é esse fator, Tatiana? Bom, vamos lá. Criado em 99, após a reforma da Previdência, o Fernando Henrique Cardoso, ele criou o fator que era uma tentativa de desestimular aposentadorias precoces. Então, ele diminui o benefício de quem se aposenta mais cedo, porque ele leva em consideração a idade, a data do pedido, tempo de contribuição e, principalmente, a expectativa de vida. Então, quanto mais novo você se aposentar, maior vai ser a sua expectativa de vida. E menor vai ser o fator, e aí vai derrubar a sua aposentadoria. O fator previdenciário, para quem se aposenta tarde, ele era uma boa, porque ele aumentava o valor da aposentadoria. Agora, para quem se aposentava muito cedo, ele derrubava. E essa tabela do fator previdenciário, ela é anual. Então, essa tabela está com os dias contados porque muda no início de dezembro. Então, no início de dezembro agora, a gente já tem mudanças. Bom, então, para quem quer se aposentar, não quer perder muito dinheiro, tem que fazer contas. Quem acredita que tem que pedir o benefício pela regra dos 50%, tem que ter cuidado e ainda fazer mais contas. Porque há casos em que o corte da renda é de 50%. Vocês têm ideia do que é você perder 50% na sua aposentadoria por conta do fator? Então, vamos supor, uma profissional liberal de 50 anos de idade, 29 anos e meio de contribuição. Ela já poderá se aposentar na regra de 50%, trabalhando mais 9 meses. Agora, a média salarial dela seria cerca de 1.400. Com o fator, ela vai ganhar o salário mínimo. Então, o mais indicado para essa segurada é esperar.
Se ela pedir o benefício pelo pedágio, o desconto será de R$ 402 por mês. Com isso, em um ano, iria perder R$ 5.226, considerando o 13º. Então, você tem que se organizar para ganhar mais. No caso dela, se ela esperar para se aposentar em outra regra de transição, ela vai ganhar muito mais. Então, a orientação é que ela aumente o valor das contribuições que paga ao INSS. E ela teria que esperar até 2026 e se aposentaria com 56 anos pela regra de transição dos pontos. Por que ela vai adiar? Porque ela vai continuar no mercado de trabalho do mesmo jeito, vai se aposentar aos 56 anos, que é uma pessoa ainda jovem. Se ela viver até os 80 anos, ela vai receber o benefício por pelo menos 24 anos. E 24 anos é muito tempo. E você põe R$ 400 a mais, é bastante. Agora, quem deve fazer o pedido? Depois da publicação dessa emenda constitucional 103 da reforma da Previdência, apenas os trabalhadores que completaram as regras até o dia 12 de novembro eles têm direito adquirido. No caso, eles conseguem um benefício com as exigências antigas, dependendo do caso. E quando compensa? Bom, embora essa decisão para você se aposentar ou não ela seja muito pessoal, alguns perfis de trabalhadores devem pedir aposentadoria assim que puderem. Então, nesse exemplo que eu citei, encontram-se principalmente os profissionais que sempre contribuíram com o salário mínimo ou próximos ao salário mínimo. Então, essas pessoas, você está com o salário mínimo, está perto do salário mínimo, tanto faz. Se vai ter a PEC paralela, se vai ser aprovada, se não vai ser, pegue e se aposenta, porque não vai ter tanta diferença. O salário mínimo vai ser o salário mínimo sempre. Então, se você contribuiu com o salário mínimo, deve se aposentar assim que possível para as aposentadorias do INSS, porque elas não podem ser menores que o piso nacional. Hoje, esse salário mínimo é de R$ 998. Agora, exemplo de quem tem direito adquirido. Então, uma segurada de 52 anos de idade, 30 anos de contribuição completados no início da reforma. Ela tem direito adquirido e pode se aposentar. Seu fator previdenciário é de 0,614. Então, a renda na aposentadoria, o benefício será de 2.200, porque vai aplicar o fator previdenciário, porque ela não chegou a atingir a regra 8696. Mas ela poderia esperar até 2023, quando conseguiria entrar na regra dos pontos e ter aposentadoria no valor de R$ 3.400, que é uma diferença de R$ 1.200 por mês, tá? Então, ela teria que esperar mais 4 anos e teria R$ 1.200 a mais por mês. Você fala, mas ela vai esperar, vale a pena? A gente mostra para a pessoa em quanto tempo ela recupera essa espera que ela pagou. Porque assim, se ela está no mercado de trabalho, ela vai ter que pagar o INSS de todo jeito. Agora, esse dinheiro que ela deixa de receber, se ela viver, se ela morre nova, não vai, aí ela não ganhou. Mas se ela, como a expectativa de vida está alta, a ideia é você se aposentar com o maior valor possível, porque você vai receber isso pelo resto da sua vida. Então, se a segurada deveria seguir contribuindo, mas vamos supor, se ela está desempregada e vai pagar somente com o salário mínimo, passaria cerca de 4 anos recolhendo sobre o valor baixo, que diminuiria a média salarial e prejudicaria o benefício. Então, com uma consultoria previdenciária, o que acontece? Você mostra as opções. Aí a pessoa pode se aposentar agora. Por exemplo, essa pessoa resolveu se aposentar, ela deixou os R$ 1.200 por mês. Continua no mercado de trabalho, vale a pena esperar. Putz, eu estou desempregada, eu estou passando fome, eu não tenho condições. Está desempregada? Não tem como recolher? Não tem, eu estou precisando do dinheiro. Então, pega o dinheiro e esquece. Só que aí não adianta, às vezes assim, eu lido com pessoas todos os dias que elas se aposentam antes, precisava, e depois fica se martirizando. Ai, porque eu peguei o dinheiro, ai... Pegou, esquece. Acabou. É o que você precisava? Você fez essa opção? Pega, pronto e para. Não pensa mais. Agora, você quer continuar? Você está no mercado de trabalho? Você vai continuar contribuindo? Você não está apertada? Você não está precisando do dinheiro? Pega e continua contribuindo.
Agora, tem gente que fala, eu prefiro pouco na minha mão do que depois vem outra reforma. Tudo é possível acontecer, a gente pode ter outra reforma, tem várias coisas que podem acontecer. Então, no caso dessa mulher que estava desempregada, ela resolveu pegar o dinheiro, a média salarial, como ela já tinha o direito adquirido, vai ser com os 80% maiores salários, descartando os 20% menores. Agora, se ela esperasse e resolvesse se aposentar lá na frente, iria utilizar todos os salários desde julho de 94. Só que a gente precisa ter muito cuidado, porque essa regra pode mudar, porque a gente tem uma PEC paralela que passou no Senado, que está sendo analisada pela Câmara dos Deputados, que propõe manter a média dos 80% dos salários por um período. Então, pela proposta, a média passaria a utilizar todas as contribuições só em 2025. Então, ela vai utilizar até o fim de 2021, descarta os 20% menores. A partir de 2022, os 10% menores salários serão descartados e só a partir de 2025 considera tudo. Então, a gente precisa tomar cuidado. Agora, a pessoa que vai pedir agora, ela pode esperar mais um pouco? Pode. Uns 6 meses não vai matar ninguém, porque se mudar, muda muito o valor do salário, tá? Se a gente tem o descarte, a pessoa está no teto, não vai mudar tanto, mas a pessoa que está recebendo, que ficou 5 anos contribuindo com o salário mínimo, vai ter muita mudança, tá? Então, quem são também as outras pessoas que podem pedir aposentadoria? São os segurados que esperaram para se aposentar pelo 86-96, mas eles não atingiram a soma do tempo. Foi criado em julho de 2015 a Fórmula 85-95, que garantia aposentadoria sem desconto a quem atingisse a soma mínima da idade do tempo de contribuição. Então, a fórmula do benefício integral, para quem contribuiu, conseguiu somar até 12 de novembro de 2019, 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. E a pontuação se manteve, mas ela não dá mais, isso que é importante, não tem mais o benefício integral. A regra 86-96 deixou de valer para quem não atingiu as condições até 12 de novembro. Ela se transformou em uma regra de transição que dá direito ao benefício sem idade mínima, para quem somar 86 pontos no caso das mulheres e 96 pontos para os homens. E essa pontuação ela vai aumentar 1 ponto por ano, a partir de janeiro de 2020, até chegar no 100 para as mulheres e 105 para os homens. E como é que vai ser? Você chegou na regra, você conseguiu, como é que vai ser o cálculo? 60%, parte de 60%, mais 2% para cada ano que ultrapassar 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Tá? Então, vamos dar aqui um exemplo para que fique mais fácil, para que vocês possam entender. Um segurado com 55 anos de idade, 38 anos e 9 meses de contribuição no INSS, ele estava próximo de completar os 96 pontos para ter o benefício integral. Hoje ele tem direito adquirido de se aposentar com o fator previdenciário. Se pedir o benefício, ele vai receber R$ 4.241,16. Ou ele pode esperar até 2021 se aposentar pela regra dos pontos, onde o benefício será R$ 5.410,08. Agora, quem tem entre 40 anos e 55 anos vai ter que esperar mais um pouco, porque esses segurados mais jovens, eles já não tinham vantagem na aposentadoria mesmo antes da mudança das regras. Agora, dificilmente consegue um benefício maior, porque se optar pela primeira transição em que chegarem. E, além disso, são exatamente esses perfis que vão ter que esperar mais pelo benefício. Então, vamos lá. Um segurado de 53 anos de idade, 32 anos e 8 meses de contribuição na data da publicação da reforma. Passou raspando. Mas, por causa desses 4 meses, ele não conseguiu entrar no pedágio de 50%. Essa pessoa, assim, tem muita gente que, ai, meu Deus, sabe, tentando de tudo para entrar nesse pedágio. Só que esse pedágio tem muito desconto. Então, mesmo quem pode entrar nesse pedágio, compensa verificar, compensa fazer cálculo, porque assim,
você vai receber isso para o resto da sua vida. Se você fizer uma besteira, dificilmente a gente consegue consertar. Por quê? Porque a partir do momento que você pediu o benefício, você recebeu o benefício, você sacou o benefício, você concordou, tá? Isso também a gente sempre avisa para as pessoas não... Quando você vai se aposentar, não dê o número da sua conta corrente. Por quê? Porque caiu lá. Tá negativo? É a mesma coisa se você tivesse consentido o valor do benefício. Então, se errar, vai ser muito difícil de consertar. Então, não dê a conta. Peça para abrir uma conta nova, porque aí, se você abrir uma conta nova, você não concordar com o valor, você faz uma cartinha de próprio punho, desistindo do benefício, você vai na Caixa Econômica Federal, diz que você não sacou o FGTS nem o PIS, e você devolve. Ah, mas eu saquei quando o Temer... Isso é outra questão. Você vai dizer que depois de aposentado, você não sacou o FGTS, não sacou o PIS, você entrega no INSS e cancela o benefício. Mas voltando ao caso, esse segurado, ele, para ter conseguido, ele precisaria entrar no 50% do pedágio, porque ele tem 32 anos e 8 meses. Para ele entrar, ele precisaria ter completado 33 anos de contribuição para o INSS, e aí ele trabalharia mais 3 anos para se aposentar. Aí o que acontece? Qual é a desvantagem, né? Ele vai ter que trabalhar mais 7 anos para se aposentar, para entrar no pedágio do 100%, em que precisa ter o dobro do tempo que faltava em 13 de novembro de 2019. E ele vai ter que permanecer no mercado até 2026, quando terá 60 anos de idade e 39 anos de contribuição. Porque lembrando que o pedágio de 100% a gente tem a idade mínima, então o que não tem no do 50%, mas o valor do benefício é muito maior. Então, nesse caso, se ele continuar no mercado, ele vai garantir um benefício muito maior. Ele vai ter direito a 100% da média salarial, porque as aposentadorias concedidas nessa regra, elas acabam sendo integrais. Então, vale muito a pena. Mas, às vezes, você fazendo as contas, você tem que calcular o tempo, né, que falta, quanto tempo a mais você vai ter que trabalhar e se vale a pena. Se vale a pena esperar, o que você vai pagar, dependendo do caso, se é um facultativo que não vai mais pagar, aí a gente já tem uma outra metodologia para ele, para saber se vale a pena ou não. Então, agora, é complicado. Quem entrou na regra agora, na regra nova, é bom esperar mais um pouco, porque a gente tem a PEC paralela. Tudo indica que essa PEC estão dizendo que vai ser engavetada, mas a gente não sabe. Se ela passar, ela vai suavizar muito essa regra, essa reforma da Previdência. Ela vai suavizar demais a idade da mulher para chegar nos 62 anos, vai aumentando muito mais devagar, vai ser meio ponto a cada 2 anos, ao contrário do que é hoje, que vai ser meio ponto por ano. Então, quer dizer, vai ser bem mais... Uma regra, ela vai ser bem mais suave, que é o que se espera quando se tem uma reforma da Previdência. Não chegar ferrando todo mundo. A ideia é chegar e, de maneira suave e gradativa, você ir dificultando. Mas essa reforma é péssima, ela acabou... É um retrocesso social, enfim. Eu sempre fui contra, continuo sendo. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.